A graça e a paz do Senhor, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa palavra de bênção. Eu sou o pastor Fabrício Barbosa, teu amigo. Hoje, o tema da nossa palavra de bênção é Andando sobre as Águas. Este texto, ele está em Mateus no capítulo 14. Eu quero ler para você dos versículos 22. Nós vamos ler até o 31. Amém? Eu quero ler para você e gostaria de pedir a você que atentasse a essa leitura. Esse episódio fala de quando Jesus anda sobre as águas e quando Pedro vai na sua direção também andando sobre as águas. Amém? A palavra do Senhor, ela diz: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Mestre, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Há momentos em que Deus nos chama a andar sobre as águas também. Situações em que o chão firme desaparecem, em que as ondas se levantam e o vento ele sopra contra nós. É nesse cenário, é no cenário onde a fé ela é provada. Pedro não andou sobre as águas porque ele era forte, porque ele tinha poder, mas porque ele acreditou na palavra de Jesus que dizia: Vem. E enquanto ele manteve os olhos em Cristo, o impossível aconteceu. O problema começou quando ele olhou para o vento, quando deu mais atenção ao barulho da tempestade do que atenção à voz do Mestre. Assim somos nós. Muitas vezes, enquanto olhamos para Jesus, o milagre está acontecendo, o poder está sendo revelado. Mas quando tiramos os olhos de Jesus e colocamos no problema, a fé enfraquece e começamos a afundar. A boa notícia é que mesmo quando afundamos, Jesus continua ali. Ele não se afasta, não nos condena, ele estende a mão e nos levanta outra vez. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja no meio do mar revolto, com medo de não conseguir atravessar. Talvez a vida, ela esteja te puxando para baixo. A dúvida tenha sussurrado que não vale mais a pena continuar, que não vale mais a pena tentar. Talvez o medo e a dúvida estejam querendo paralisar você. Mas o mesmo Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas, ele ainda chama você
Ele ainda diz: vem, caminha sobre as águas. É confiar. Caminhar sobre as águas é confiar mesmo sem entender. É seguir mesmo sem ver o chão. É dar um passo onde a lógica diz que é impossível. A fé, ela não ignora o vento, mas ela escolhe acreditar em Jesus. Acreditar que Jesus é maior do que o vento, do que qualquer tempestade. A fé, ela não nega as ondas, mas ela confia que o Mestre, que o Senhor Jesus, ele está presente. Ele não prometeu que o mar estaria sempre calmo, mas ele prometeu que estaria conosco até o fim. Então, ainda que tudo balance, continue olhando para Jesus, porque quem caminha com Jesus nunca se afoga. Ele é o sustentador, o resgatador, o salvador. Continue caminhando na direção do Mestre, olhando para ele. Não olhe para o vento contrário, não olhe para as ondas, olhe para o Senhor, porque esse é o mandamento dele e a garantia de que você andará sobre as águas e chegará até Jesus. Quero te convidar para um momento de oração. Gostaria de pedir a você que compartilhe essa palavra com alguém, declarando a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, hoje eu oro por todos aqueles que estão atravessando os mares turbulentos. Tu sabes, meu Deus, da tempestade que tem tirado o sono, das águas que parecem querer nos engolir. Estende, Senhor, a tua mão poderosa. Senhor, levanta aquele que está afundando, aumenta a fé de quem duvida, acalma o coração de quem teme. Ensina-nos a manter os olhos fixos em Ti, mesmo quando o vento sopra forte. Que a Tua presença seja o chão firme em meio ao impossível. Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que confiamos no Senhor e que nenhum dos Teus filhos e filhas se perderá nas ondas, porque Tu és o Deus que resgata, que sustenta, que faz o impossível acontecer. Te apresentamos nesse momento o nosso livro de oração, o nosso propósito de oração de 70 dias. Nós estamos olhando para o Senhor, diante de toda a tempestade em que o mundo está mergulhado. Nós estamos olhando para o Senhor dentro deste propósito, crendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco e que cada bênção que o teu filho, tua filha irá viver, seja para a glória do teu nome. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te prospere em todos os teus caminhos. Fiquem todos com Deus.